fazer uma pesquisa rápida aqui com a galera que está acompanhando. Quem que gostaria de ter minha ajuda para escrever esse documento, para construir esse documento? Uma ajuda individual. Você falando comigo, mostrando os bastidores, mostrando cada essas etapas. Show de bola. Legal. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos continuar agora com o exercício, né? Nós vamos começar esse exercício aqui. E aí depois eu volto para falar sobre isso. Tem mais alguns aqui de copymestre, mais alguns exemplos. Ó. Aqui não é outro programa aqui de método. Esse que eu coloquei para vocês. Tem um aqui de inglês também, ó. Você colocou como meta falar com o inglês como nativo, ser literalmente confundido com o americano falando, traga boas notícias. Eu não sei qual é o seu nível de inglês, talvez você faça do grupo que entende muito bem. Então aqui eu vou construindo, ó, história pessoal, eu faço a marcação, eu falo, conta uma história agora. Coloca isso. Então são vários exemplos, tem vários modelos aqui. Acho que vocês já entenderam a premissa principal, né? Que é realmente você pensar sobre o que você vai falar, porque faz muita diferença o que você vai falar, muita diferença. Vamos lá. Então, só para complementar aqui os elementos da copymestre. Tom, promessas, histórias, frases, afirmações, comparações, segredos. Cara, tem um segredo. Checklist, às vezes você tem um checklist que você sempre vai bater nessa tecla. Às vezes pilares. Cara, o meu método é baseado em pilares. Eu te ajudar. 1, 2, 3. Às vezes você vai ter na tua copymestre níveis. Ó, tem a galera do nível A, tem a galera do nível B. Tem a galera que faz A, tem a galera que faz B. Então você vai colocar em níveis, né? Por exemplo, eu fiz uma formação copywriter 5 estrelas. O que é um copywriter 5 estrelas? É aquele copywriter que além de A, também faz B. Então esse é um modelo muito legal. Eu não quero deixar vocês malucos aqui com todas essas listas. Tem alguns subtópicos que eu posso ir arrastando. Por exemplo, histórias. Você tem que ter 3 tipos de histórias. Uma história sua, uma história de cliente, cases que você possa trabalhar, e você tem um contexto histórico. Vou dar esse exemplo para vocês. Uma coisa é quando eu falo, gente, ó, primeira vez que eu vim para os Estados Unidos aconteceu 1, 2, 3, 4. Outra coisa é quando eu falo, o que acontece no mercado brasileiro hoje é. O que acontece no mercado americano hoje é. Outra coisa é quando eu falo, eu tenho um aluno que quando ele veio para a nossa imersão em Orlando, aconteceram 2 coisas com ele. Você tem que ter níveis diferentes de histórias para você trabalhar. E isso precisa ser planejado também. Você tem níveis diferentes de afirmações, você tem níveis diferentes de comparações, tudo isso você tem níveis, tá? Mas a partir dessa base aqui, que eu estou apresentando, é que você tem que começar a trabalhar a tua cópia, tá? O primeiro, eu quero fazer comparação, porque comparação é uma boa maneira para você começar a montar a tua copymestre, porque é o teu fator de diferenciação. O que você tem diferente dos demais? Então, quando você fala, existe uma grande diferença entre e... Eu quero que vocês coloquem no chat agora, para eu começar a mostrar alguns exemplos. Existe uma grande diferença entre A e B. Coloquem o que é o teu A e coloca aí o que é o teu B, que eu quero ajudar vocês a construir esse refinamento. E depois eu vou dar mais alguns exemplos com relação a isso. Existe uma grande diferença entre A e B. Qual que é a diferença entre A? Qual que é a diferença entre B? Tá? Coloquem para mim. Qual é a diferença entre A e qual que é a diferença entre B? Para vocês darem esses próximos passos, tá? Ó, existe uma grande diferença entre projetar e modelar peças virtuais 3D. Então aqui é uma abordagem mais técnica, vai ver. Como é uma abordagem mais técnica, ao invés de você falar diretamente que existe uma diferença entre projetar e... Deixa eu voltar. Existe uma diferença entre projetar e modelar peças virtuais 3D. Ao invés de você usar essa abordagem, você vai falar o seguinte, olha, projetar e modelar peças 3D não é para todo mundo. Se tem algo que não é para todo mundo, é projetar e modelar peças 3D. Muitas pessoas confundem o projetar e modelar, são as 2 coisas diferentes, né? Projetar e depois modelar, acho que é isso, né? Modelar peças virtuais em 3D, de fato, não é para qualquer um. O problema é que muita gente confunde, muita gente confunde. Quando você fala que muita gente confunde, você está generalizando, contextualizando, e você tem a oportunidade de voltar para a mesma mensagem, tá? Existe uma grande diferença entre fotografar e criar imagens impactantes. Aqui também é mais subjetivo, né? Dá para refinar um pouco mais, mas eu vou trabalhar com o que a gente tem aqui. Então vamos pensar o seguinte, aí eu vou dar o mesmo exemplo do Cauê. Criar imagens impactantes não é para todo mundo. Fotografar, ok, mas criar imagem impactante é algo que poucos conseguem. Porque quando você começa a fazer isso, é como se você estivesse separando. Ok, legal, muitas pessoas fotografam bem, outras criam imagem de impacto. O que é uma fotografia boa? É aquela pessoa que a pessoa fala, nossa, profissional. O que é impacto? É aquela imagem que prende a pessoa. Ela mexe com a pessoa. Ela precisa digerir aquela foto. Ela precisa refletir sobre aquilo que ela está vendo. Não é só uma foto bonita, é uma foto que impacta. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A maioria dos fotógrafos hoje, infelizmente, eles só sabem fazer boas fotos. Eles não sabem criar fotos impactantes. E isso é preocupante, porque você tem pessoas com uma capacidade altíssima, tecnicamente falando, que não aprenderam a desenvolver um olhar como fotógrafo que causa imagens impactantes. Se você quer sair do nível de fotos profissionais, fotos bonitas, fotos legais, para fotos impactantes, só tem um único caminho que eu conheço. E esse caminho que eu quero apresentar para vocês agora. Essa ficou boa, hein? Essa ficou boa. Bom, você vai construindo, vamos lá. Existe uma grande diferença entre as mulheres maduras, que sabem o que fazer na fase da menopausa, e as mulheres que realmente fazem o que deve ser feito. Beleza, ó, nesse caso aqui, Rita, quando você vai colocar algo que... Lembra, eu estou dando uma base para vocês, né? E obviamente a partir dessa base a gente vai trabalhar. Você pode mudar para uma questão um pouco mais pessoal. Você pode, por exemplo, trazer para o seguinte. A grande maioria das mulheres nessa fase, nesse momento específico, elas estão completamente perdidas com relação ao que elas poderiam fazer.
O que eu quero mostrar para vocês hoje é, então você pode colocar de uma maneira contextual. A grande maioria, infelizmente, quando você adiciona o grande maioria e o infelizmente, você está colocando uma ideia de acolhimento, não de julgamento. Como eu fiz agora no caso da fotografia. Olha, infelizmente, a maioria dos fotógrafos hoje, eles não foram treinados, eles não foram orientados em como criar fotos impactantes. A mesma coisa você pode fazer. Olha, infelizmente, muitas mulheres maduras hoje, elas não tiveram uma orientação adequada para passar por esse momento da menopausa. Alguns pequenos ajustes na rotina, no planejamento, pode ajudar a passar por esse momento de maneira mais tranquila. Alguns pequenos ajustes. Alguns pequenos ajustes, entendeu? Então, assim, ó, o grande pilar que vocês precisam trabalhar é exatamente esse. É de entender, assim, cara, qual que é o cenário oficial que eu vou trabalhar agora. Qual que é a mensagem? Porque você precisa falar o seguinte, existem pessoas que estão te ouvindo agora, que elas estão assim, ó, cara, por exemplo, humor, né? Tem uma linha de copy que você analisa o humor, para cada humor, uma linha de copy. Então, por exemplo, alguns de vocês agora estão assim, ó, caraca, meu, que top, eu vou começar a escrever isso agora. Uma parte de vocês está assim, caraca, nossa, putz, sei que ele tá falando, nossa, faz sentido pra caramba. Outros estão assim, ó, peraí, calma. Copy, mexe, peraí, afirmação, tá anotando tudo. São perfis diferentes. E perfis diferentes sentem de uma maneira diferente. E aí a gente precisa fazer essa contextualização. Então, existe uma grande diferença, um modelo de roteiro que pode te ajudar a começar a dar esse próximo passo com relação ao copy mestre. Uma outra linha que você pode seguir aqui, que vai pegar também a parte de proclamação, história e segredo, é quando você usa essa abordagem aqui, que é uma das mais fáceis também para que vocês possam começar uma copy mestre. Tem esse modelo que você já viu, né, o nada mais inútil, mas esse aqui é um modelo que vocês vão gostar muito também, que ele segue essa linha aqui, ó. Esse é o erro que você precisa evitar. Se quiser realmente... Lembra, gente, você não precisa usar esta frase. É você pegar o sentido da frase. Tá? Então você precisa chegar ao lugar e falar assim, ó, esse é o maior erro que você precisa evitar se quiser realmente X. Mas a título de exemplo, eu vou pedir que vocês escrevam a partir dessa base. E aí eu vou reconstruir para vocês. Tá? Então coloca aí. Esse é o maior erro que você precisa evitar se quiser realmente X. E eu vou mostrar maneiras para que vocês possam contextualizar essa mensagem. Tá? Enquanto vocês vão colocando, eu quero ver alguns aqui. Ó. Existe uma grande diferença entre quem busca emprego e consegue emprego. Ó, a advência assessoria. Uma linha melhor. Existe uma grande diferença entre você buscar um emprego e você atrair oportunidades. O problema é que a galera fica, eu tô buscando emprego. Como é que você se torna esse gerador de oportunidades? Como é que você identifica aquelas ofertas que são perfeitas para você e que você tem uma grande vantagem? Isso faz toda a diferença. O problema é que a maioria fica buscando, ao invés de aprender como é que você gera essa oportunidade, como que você cria essas oportunidades. Existem vagas de empregos que nesse momento sequer foram abertas e mesmo assim você tem a oportunidade de ser contratado. Como? Deixa eu te mostrar como isso acontece. Beleza? Existe uma grande diferença entre quem tem uma marca de semijoias, que geralmente fatura, e outra não. Olha que exemplo legal. Que dá pra gente contextualizar aqui. Aí você fala o seguinte, olha. Uma marca de semijoias que fatura de verdade, geralmente faz essas três coisas que eu vou mostrar pra você agora. O resto ignora completamente. Olha a headline, ó. Uma marca de semijoias que fatura de verdade, geralmente faz essas três coisas. Quem não fatura, ignora essas três completamente. Se você quer realmente ter resultado de verdade, presta atenção no que eu vou te mostrar. Pá, entendeu? Uma loja de semijoias que fatura de verdade, geralmente faz essas três coisas. Quem não faz isso, quem ignora isso, não fatura. Ficou legal também. Vamos lá. Existe uma grande diferença entre terapia convencional de anos para o método DIPA, que te livra das dores emocionais de 2 vezes. Então, aqui tá uma headline mais complexa e você já adicionou novos termos. O ideal é falar o seguinte, você vai questionar, é realmente possível ter um alívio das dores? Eu não colocaria a palavra tão forte assim, ó, te livrar completamente. Eu colocaria assim, ó, é realmente possível aliviar ou talvez até se livrar das dores emocionais em um curto espaço de tempo? Existe essa possibilidade? Será que realmente é verdade pessoas que em 2 meses conseguiram tratar algumas dores, conseguiram aliviar algumas dores, ou isso não existe? Vamos conversar sobre isso? Então, no teu caso, não promete, pergunta, Raquel. Pergunta mais. Pergunta. O problema é que muitas vezes vocês prometem quando vocês deveriam questionar. Chama a pessoa para questionar com você. Cara, será que realmente eu preciso de uma copy mestre? Ou será que dá para ficar postando de qualquer forma? Vamos ver. Vamos analisar os resultados. Vamos fazer um comparativo entre A e B. Você conduz o público na conversa. Então, muitas vezes, pergunte, não prometa. Pergunte, não prometa. Bom, esse é o maior erro que você precisa evitar se quiser realmente ter lucro de verdade no seu negócio. Então, essa é uma linha maravilhosa para você trabalhar, só que aqui você pode quebrar isso em 2 partes. Você pode chegar e falar o seguinte, esse erro te ajuda, esse erro elimina o teu lucro. Esse erro te faz perder vendas e esse erro pode quebrar a tua empresa. São 3 níveis de erros que as pessoas estão cometendo hoje. Às vezes, você só está perdendo a margem de lucro. Às vezes, você só está vendendo bem menos do que você poderia vender. Em muitos casos, se você cometer esses 3 erros juntos, você pode quebrar. Por outro lado, tem 3 tipos de estratégia. Uma que aumenta a tua margem de lucro, uma que aumenta o teu volume de vendas e uma terceira que aumenta o teu nível de resultado de maneira mais expressiva. Qual dos 3 caminhos você quer seguir? É isso que eu quero te mostrar agora. Então, dá essa contextualizada, tá? Junta esses elementos. Trabalhe de uma maneira coerente para você criar essa narrativa, tá? O grande ponto aqui, gente, é a narrativa que você vai criar. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é um ponto de partida. É um ponto original para que vocês consigam falar mais sobre aquele determinado assunto, tá? De uma maneira que realmente rode, tá? Ó, é realmente possível parar de dar desconto e se diferenciar de concorrência? Perfeito. Perfeito. É realmente possível parar de dar desconto e se diferenciar? Agora, Laura, uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte.
Se você, assim como eu, odeia dar descontos, mas tem medo de perder vendas por conta disso, eu quero bater um papo rápido aqui com você. O que acontece é o seguinte, às vezes você fica entre a cruz e a espada. Se eu dou desconto, eu vendo mais. Se eu dou desconto, mas eu perco margem de lucro. O que é melhor, lucrar menos ou ficar sem lucrar? Será que só existem essas duas possibilidades? Ou você dá desconto e vende menos, ou você não vende? Será que não existe uma terceira alternativa? Eu não estou dizendo que nunca mais você vai dar um desconto. Talvez em um cenário ou outro você pode. Eu só quero que você não dependa. Eu não quero que você fique dependendo de desconto. Porque uma empresa que depende de desconto, ela está em risco. Vamos pelo menos criar uma nova estratégia, uma nova alternativa. Você quer isso? Eu vou te ajudar a partir de agora. Beleza? Beleza, Laura? Olha, essa aqui é legal, hein, Luciano? Essa aqui é boa, hein? Serve pra mim também essa aí, ó. É realmente possível. Ó, esse é o maior erro que você precisa evitar se quiser correr mais rápido. Luciano, maneiras diferentes pra você falar isso, tá? Lembra, o que eu estou mostrando pra vocês é a base da copy. É a base da mensagem, pra gente desenvolver agora as próximas etapas. Então funciona assim, ó. Ao invés de você falar, esse é o maior erro que você precisa evitar se quiser correr mais rápido, vamos pegar o sentido da frase e vamos colocar isso dentro de uma narrativa. Se você quer ficar entre o top 100, ou se você não quer ficar entre aqueles que no final da prova estão andando, ou se você não gosta da ideia de quebrar no meio da prova, ou se você já cansou de tentar várias estratégias diferentes para melhorar o teu pace e mesmo assim não consegue, vamos juntar tudo isso e bater um papo sobre isso? Vai jogando situações, para não tentar ser tão específico. Ou uma outra maneira, você vai falar o seguinte. Duas pessoas que treinam corrida. Um treina há 3 anos e nunca conseguiu diminuir o pace. Esse começou há 6 meses a usar a estratégia certa e ele corre muito mais rápido. Sem se machucar, sem quebrar no meio da prova, sem colocar a saúde dele em risco, de maneira muito mais tranquila. Aí você pode fazer esse comparativo. Por que duas pessoas, 2 amigos, começaram a treinar juntos, tendo resultados parecidos? Um, de repente, começa a correr mais rápido. O outro começa a perder o pace. Por quê? Existe algum segredo? Então, no teu caso, o legal é você vender o segredo. Cara, tem um segredo. O grande problema de muitos personagens, principalmente também na parte da corrida ou mesmo de exercícios, é que não é que você vai dourar a pílula, não é que você vai inventar nada. Você tem que falar o óbvio de uma maneira inteligente. Por exemplo, olha o que eu vou falar aqui pra vocês, cara. Eu não sei quanto que você pesa hoje, nem quanto que você colocou como meta pra perder de peso. Eu nem sei se você gosta muito de pizza, de sorvete, se o teu problema é a Coca-Cola, se o teu problema é o chocolate, eu não sei. Mas tem uma única coisa, que se você começar a fazer agora, não precisa ser daqui a um mês, não vai te fazer esforço nenhum, você não vai nem ficar suado, você não vai fazer nenhum esforço, não vai levantar peso, não vai fazer absolutamente nada. É uma única coisa extremamente simples, que você vai fazer imediatamente, que vai melhorar a tua saúde, que vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar a ter uma saúde mais eficiente e, principalmente, vai começar a te ajudar a ter resultado de verdade. Você tá pronto? É o seguinte, eu quero que você se levante agora, eu quero que você pegue um copo de água. Eu quero que você beba mais água. As pessoas, muitas vezes, no processo de emagrecimento, elas não bebem água, e beber água ajuda no processo de emagrecimento. Por quê? Ó, eu fui levando. Como que eu sei que uma pessoa está pronta para emagrecer? Quando ela começa a beber mais água. Porque se uma pessoa não tem a competência, não tem o comprometimento de começar a beber mais água, ela não vai ter comprometimento para alimentação, não vai ter comprometimento para exercício, e ela não vai ter resultado. O problema é que as pessoas não sabem como que a mente funciona. A mente funciona assim, quando você cria um hábito, quando você coloca a tua mente no modo comprometimento, ação, funciona para tudo. Se você criar um comprometimento que a partir de agora você vai beber 2 litros de água por dia, o teu cérebro entende que ele pode fazer isso. E quando você faz algo que o teu cérebro recompensa, você se sente estimulado, você tá pronto pro próximo nível. O problema é que vocês começam. Vou parar de comer carboidrato, vou diminuir isso, vou fazer isso, vou correr, vou malhar, vou acordar 5 horas da manhã, vou meditar e ainda vou fazer um treino HIIT. Você aguenta 3 dias, fica todo quebrado e vai curar toda essa tristeza em um belo pote de sorvete, em uma pizza, um refrigerante, de preferência de 2 litros. Esse é o problema. O primeiro passo que eu ajudo os meus alunos, que eu faço esse treinamento, eu mudo a mente dele, eu faço que a mente dele peça pra ele treinar. Ele vai acordar à noite pensando o seguinte, meu Deus, ainda tá de noite, eu preciso treinar. Eu vou te ensinar como é que tu deixa teu cérebro viciado em treino. Você vai olhar ali e vai falar, cara, eu quero treinar, eu quero ter uma vida mais saudável. A tua mente vai pedir. Agora, você sempre vai perder pro seu cérebro. Se você não convence o cérebro primeiro, não adianta você ir na força, não adianta você querer na disciplina, não adianta a força de vontade, teu cérebro sempre vai ganhar. Porque no teu momento de distração, teu cérebro te pega. No momento que você der uma pisadinha de jaca, no final de semana, fez um dia do lixo, você se... Por isso que eu me concentrei. Os meus clientes, eu ajudo a treinar a mente deles. Cadê um personal fazendo uma copy dessa? Não, ele fala só assim, ó. Você pode emagrecer treinando da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo, apenas alguns minutos por dia. Quem falou isso lá no começo vendeu um monte. Agora, vai nessa. Vai usando essa mesma copy. Vai usando essa mesma mensagem. Vai usando essa mesma estrutura pra você ver o que acontece. O problema é esse, gente. Esse é o problema. A galera não para pra pensar maneiras diferentes pra vender a mesma coisa. Tua história, teu posicionamento, a tua oferta. Como que você vai vender? Como que você vai atrair o teu público? Você precisa de uma copy mestre que, no mínimo, te diferencie das outras pessoas. Beleza, gente? Show de bola? Deixa eu pegar mais alguns aqui e a gente vai fechar aqui o desenho do documento e aí vamos falar de próximos passos, tá bom? Esse é o erro mais comum de quem não tem clientes todos os meses pelo Google. Vamos pegar esse exemplo aqui também, ó. Vamos pegar esse exemplo. Lembra? Essa é a base, esse é o erro mais comum. E agora vamos falar sobre resultados com o Google, por exemplo. Nesse caso, acho que o Cristiano fala para advogados, né? Se eu me lembro bem do Cristiano. Então, uma linha que você pode trabalhar é falar o seguinte. Muitos escritórios ainda não vendem com o Google por um erro muito simples. E eu diria que 15, 20 minutos, mais que o suficiente para resolver esse erro. Agora, o problema não é esse. O problema é que um erro de 15 minutos, 20 minutos, está atrasando o resultado de talvez 2, 5 anos do teu escritório. Porque se você for analisar o crescimento médio do teu escritório, de faturamento, de volume de clientes, de carteira de clientes, de relevância de clientes, você já deveria estar uns 4, 5 anos na frente.
Parece que o escritório muitas vezes dá uma estagnada, porque o que acontece é o seguinte, quando a pessoa começa, ela tem os primeiros clientes, um vai indicando o outro, tem ali aquele primeiro boom, e depois fica estagnado, porque se você não tiver um motor de crescimento, o teu escritório de divulgação não vai pra lugar nenhum. Se você ficar dependendo só da indicação, você vai ficar sempre estagnado. Agora, a internet te permite para uma escala. Então, por conta de 15 minutos, um erro de 15, 20 minutos que você pode resolver na tua campanha no Google, você está atrasando 3, 4, 5 anos de crescimento do teu escritório. A boa notícia é que se você parar agora e falar, tá bom, é 15 minutos, peraí, onde que eu tô errando? Quando eu tô tentando atrair clientes do Google, onde é o meu erro? Se eu te mostrar o teu erro agora, você corrige, depois vem aqui que eu quero te mostrar. Então, eu errei esse aqui, ó, dá uma olhada. Vem aqui. Tá vendo esse erro aqui? Você não tá fazendo isso, você não tá fazendo isso, você não tá fazendo isso, você não tá fazendo isso. Se você começar a fazer isso agora, você vai vender. A propósito, eu tenho uma mentoria para te ajudar a atrair clientes através do Google. Nossa equipe vai acompanhar os seus alunos, a nossa equipe vai te orientar, a nossa equipe vai te direcionar, atrai a pessoa, cria necessidade, mostra que você manja, mostra que você sabe e faz a oferta. No mínimo, a pessoa vai sair dali assim, ó, putz, caramba, meu. Se eu tivesse mais resultados, eu poderia ter contratado essa consultoria, eu poderia ter contratado essa mentoria, eu poderia fazer alguma coisa, no mínimo. Porque o único motivo pelo qual a pessoa não vai comprar o teu produto é porque ela não tem dinheiro para pagar. Galera, sejamos sinceros. Eu chego aqui, cara, te explico a minha estratégia. Essa estratégia é boa, essa estratégia é isso. Eu te mostro como fazer, te ajudo a fazer. A única justificativa plausível pra mim é, não tenho dinheiro pra te pagar. Tudo bem, espero que você se recupere financeiramente. Eu espero que você melhore financeiramente. E um dia você possa voltar a investir na sua empresa. Ponto. Simples assim. Vem aqui, olha na câmera e diz isso, né? Cara, seguinte, vamos lá. Deixa eu falar de próximos passos com vocês, tá? E eu vou ser bem objetivo e bem prático, bem direto aqui, tá? Porque eu vou ser bem sincero. Eu não acredito que copy, por exemplo, é um negócio que você só aprende. Você precisa conversar mais a respeito, você precisa analisar. E assim, por mais que eu tenha livros, cursos, tudo mais, etc., eu não conheço nada mais poderoso. Vamos lá, vocês curtiram essa experiência? Quem eu falei o exemplo curtiu, né? Ajudou? Poxa, como eu escrevi, você não é novidade nenhuma. Todo mundo tá falando. Eu não estou falando de algo que funciona para um ou dois casos isolados. Eu estou falando de mais de 13 mil. Então você já sabe, cara, eu vou dar um exemplo? Mostra o exemplo. Não só fala o exemplo, mostra o exemplo. E aqui é um exemplo que eu mostrei para vocês, ó. Aqui, ó, 379 comentários. 379 comentários de pessoas que foram para uma página de vendas. Então isso faz parte da copy também. Eu não vou ficar lendo todas as copy aqui, porque, enfim, faz parte do negócio da pessoa, é a estratégia da pessoa aqui em si. Mas eu quero só mostrar para vocês como esse documento, ele é assim, ó, é um divisor de águas para todo mundo que trabalha. É uma coisa extremamente comum nos Estados Unidos, mas que no Brasil, praticamente, ninguém faz. Eles não chamam aqui de copy masters, foi um nome que eu criei. Eles vão falar ali de uma long sales letter. E você tem uma copy oficial, você tem um pacote de argumentação oficial. Eles vão fazer uma VSL bem completa, que essa